Olá, eu sou Renato Vilela, repórter da revista DBO, e estou conduzindo o projeto Controle Certeiro, uma parceria entre a revista DBO e a Bayer Saúde Animal. Durante 6 edições, vamos abordar como controlar o carrapato de modo eficaz. Os fascículos serão veiculados mensalmente na revista DBO, mas você também pode acompanhar por aqui no portal dbo.com.br/controle-certeiro. E para falar mais sobre esse projeto, está aqui comigo o Matheus Marinho. Ele é médico veterinário e gerente de produtos de gado de corte da Bayer. Matheus, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Renato. É um prazer poder estar aqui, conversar contigo, conversar com os seus telespectadores aí sobre esse projeto que a gente está conduzindo. Matheus, esse aqui é o primeiro fascículo já, não é, do Controle Certeiro do nosso projeto. Ele vai ser um total de 6 fascículos. E a primeira pergunta que eu te faço, esse primeiro fascículo ele traz a biologia do ciclo do carrapato e também dos prejuízos causados por esse parasita. A primeira pergunta que eu te faço é justamente essa. Em relação aos prejuízos causados pelo carrapato, o que o produtor ele se queixa mais no campo? O carrapato, né, é um parasita muito importante, um dos mais importantes aí na nossa pecuária, tanto de leite quanto de corte, e ele causa muitos prejuízos. Porém, alguns são mais fáceis da gente ver e outros não tanto. Por exemplo, se você pegar um animal que está em fase de crescimento, ele está parasitado por carrapatos, ele não consegue ter o mesmo desempenho em ganho de peso que ele teria se ele tivesse limpo. Uma vaca de leite, ela tem uma queda na produção de leite, então às vezes uma vaca que poderia produzir 20, 25 litros, está produzindo 15 litros, 18 litros, talvez um pouco menos, um pouco mais, por causa do carrapato. Mas isso nem sempre o produtor consegue mensurar que essa perda de produtividade é por causa do carrapato. Agora, um prejuízo que é muito comum, e aí sim o produtor já consegue ligar mais, são as doenças que o carrapato transmite. Então, a gente conhece muito bem a tristeza parasitária bovina, que é conhecida aí como amarelão, tristezinha, dependendo da região do Brasil, e é uma doença que chega a causar morte dos animais, e é transmitida pelo carrapato. Essa, então, é uma grande queixa do produtor, porque essa ele vê, o animal doente, é uma doença que evolui muito rápido, em 24, 48 horas o animal pode vir a óbito, e aí sim, realmente, o produtor sente no bolso diretamente esse impacto. Essa doença, Matheus, que você está citando, esse complexo da tristeza parasitária bovina, como é que o produtor ele desconfia que esse problema pode estar acontecendo na fazenda? Você mencionou aí a morte súbita desses animais que pode acontecer. Que sintomas que podem aparecer nesse rebanho que podem ligar um sinal de alerta ali para o produtor de que ele pode estar com esse problema no rebanho? É uma doença que ela acomete animais de várias idades, não é específico para alguma idade, e um sintoma muito claro é o animal ficar triste, por isso que a doença recebeu esse nome. Então é um animal que ele se afasta um pouco mais do rebanho, ele fica mais prostrado, as orelhas caídas, ele não quer levantar tanto. Se você tiver um termômetro e mensurar a temperatura, é um animal que ele vai apresentar febre, apresenta às vezes as mucosas do olho, da boca, no caso de fêmeas, a mucosa da vulva, a pálida ou às vezes até amarelada. Então são sintomas que você consegue identificar e normalmente estão ligados também à presença do carrapato. Se bem que isso nem sempre é uma coisa tão evidente, porque uma infestação pequena de carrapatos pode causar a tristeza. Então às vezes o pessoal acha que é só aquele animal que está realmente carregado de carrapatos. Não, não é isso. A gente pode, às vezes, animais com poucos carrapatos, se a imunidade desse animal estiver baixa, ele pode apresentar sim a tristeza. Ele pode desencadear a doença, então. Exatamente. E, Matheus, como é que é feito o diagnóstico da tristeza parasitária? A grande maioria das vezes o diagnóstico é clínico. Então o veterinário chegando, encontrando essa situação com esses sinais que eu comentei com você, principalmente da palidez de mucosas ou a mucosa até amarelada, a temperatura e esse animal prostrado, linkando com a época do ano, onde você tem mais presença de carrapatos, o veterinário ele já chega nesse diagnóstico clínico. Aí existem alguns exames que podem ser feitos, coleta de sangue, mas é uma coisa que a campo é um pouco difícil. Então, normalmente, como prática mais comum, é o diagnóstico clínico mesmo. Você vê o animal, aqueles sinais que ele apresenta, e você conclui que é a tristeza. Perfeito. Aqui no primeiro fascículo, a gente até colocou alguns sinais clínicos, dessa doença da tristeza parasitária bovina que o Matheus está comentando aqui, que a gente tem a babesiose e a anaplasmose, Matheus? Isso. Na verdade, a tristeza ela pode ser causada por esses dois agentes.
né? E a campo é muito difícil a gente diferenciar ou diagnosticar qual dos dois é, né? O certo seria a gente fazer realmente uma coleta de sangue, faz um esfregaço em lâmina e aí num laboratório você consegue identificar. Mas isso é uma prática que é um pouco difícil, principalmente em lugares um pouco mais distantes, você não tem acesso a um laboratório para fazer esse exame de forma rápida. Porque como eu falei, a tristeza é uma doença que ela evolui muito rápido, então se você demorar para fazer o diagnóstico e para fazer o tratamento, você tem uma grande chance de ter o animal morrendo, né, indo a óbito por causa dessa doença. Eu ia justamente isso. A mortalidade dessa doença é alta? Ela é alta, ela é alta. Se você não entrar com um tratamento rápido, ela tem uma alta mortalidade. Matheus, a tristeza, né, essa doença causada pelo carrapato, existe alguma forma do produtor ele tentar prevenir a entrada dessa doença no plantel? Existe uma maneira, na verdade, você não previne a entrada dela no plantel, porque como ela é uma doença transmitida pelo carrapato, o que a gente preconiza é, em regiões onde a gente tem a presença do carrapato, eu evitar que os animais eles fiquem muito tempo sem nada de carrapato. Né? Por quê? Quando o animal ele tem a presença de alguns carrapatos, ele consegue ir desenvolvendo imunidade contra essa doença. Então, se a gente faz, às vezes, alguns tratamentos de maneira um pouco intensiva demais e limpa demais, os animais ficam muito limpos e depois de um tempo volta essa infestação, eu tenho o risco da doença se manifestar por causa da imunidade desses animais. Então, a gente preconiza, e a gente até num dos fascículos comenta sobre isso, o controle estratégico, você visa controlar o carrapato, mas não eliminar 100%, porque é importante eu ter também alguns indivíduos ali, né, na população de carrapatos, para manter esse nível de imunidade dos animais. Existem algumas regiões que aí sim, né, regiões mais intensivas, principalmente pecuária de leite, onde conseguiram eliminar o carrapato. Aí você realmente diminui o problema com essa doença. Matheus, você falou aí do controle estratégico, que é justamente o assunto do nosso segundo fascículo do controle certeiro. Ali a gente trata do controle estratégico, que é basicamente combater esse carrapato no período em que ele está mais frágil, não é? Que isso vai depender aí de região para região, né? Na sua opinião, essa cultura do controle estratégico, ela está bem disseminada entre os produtores? Você acha que esse conceito está bem entendido no campo? A gente tem feito muitos esforços, né? Tem várias empresas de pesquisa que estão divulgando, próprias universidades falam muito sobre esse assunto, mas ainda é um ponto que ele é bastante desconhecido. Né? Se olhar para nosso país como um todo, uma maior parte dos produtores ainda não conhecem sobre o controle estratégico e acabam fazendo o controle pontual, né? Que a gente chama ali, ou seja, ele vê o animal parasitado, ele vai e usa algum produto com a finalidade de apenas limpar aquele animal. Né? Então, se resolveu o problema por alguns dias, ele não dá continuidade nesse tratamento. Meio, como a gente costuma dizer, meio apagar o incêndio. Apagando o incêndio, exatamente. Vê o animal infestado, ele aplica o produto para resolver ali na hora, mas sem esse conhecimento de que a maior parte da infestação pode estar na pastagem, dependendo da época do ano que ele fizer esse tratamento. Por isso que a gente preconiza tanto o controle estratégico, que é você usar os produtos certos na melhor época do ano, porque aí sim você vai ter um controle eficiente da população de carrapatos na fazenda. E você consegue, Matheus, além de ter um controle um pouco mais eficaz, também reduzir o custo, os gastos, melhor dizendo, com carrapaticida quando você faz esse tratamento mais estratégico? Normalmente sim, porque você otimiza o uso do produto. Né? Então você usando nas categorias corretas, na melhor época do ano, com menos aplicações você consegue ter um controle. Né? Então, normalmente a gente preconiza as primeiras aplicações no controle estratégico no momento onde você está iniciando a primeira geração de carrapatos. Então é um momento que às vezes até o produtor, o animal não está tão infestado, mas você, né, conhecendo a biologia, conhecendo a região, sabe que está começando aquela primeira geração. Se você não fizer nada naquele momento, quando vier a segunda geração de carrapatos, você já vai ter uma infestação muito maior e aí sim você vai ter um gasto muito maior com carrapaticida. Né? Então a gente chega a exemplos de fazendas que fazem aplicação de produtos a cada 14 ou a cada 21 dias, quase que o ano todo, né? E não conseguem controlar. Por quê? Não iniciaram na época correta ou às vezes também não estão usando o produto correto, né? Um produto que seria o mais indicado, na dose correta para ter um controle eficiente. A gente sabe que isso vai variar muito de região para região e inclusive a gente colocou, vou mostrar aqui no segundo fascículo, o controle estratégico de acordo com a região. O produtor, pela experiência que ele tem no campo, ele consegue identificar qual época os carrapatos estão começando a se proliferar no rebanho? Dá para perceber sim, porque obviamente cada região muda isso, mas a experiência do produtor e do veterinário que o assiste, ela conta bastante, né? Porque como a gente pode ver até ali nos gráficos que foram colocados, numa mesma região, dependendo da altitude
da fazenda, você tem diferença no surgimento dessas gerações. Mas aí o produtor ele tem que estar bastante atento, porque você passa às vezes uma fase onde você quase não tem carrapatos, quando começa a ver aparecer carrapatos, e aí a gente considera uma infestação que já deveria entrar com um controle acima de 20 carrapatos por animal, já é o momento de iniciar. Por mais que às vezes o produtor ache que ainda é pouco, mas é a hora certa para você evitar que essa primeira geração vá ao chão e reproduza, né, bote os ovos ali e aumente muito a infestação na segunda geração. Quer dizer, nada de esperar o animal ficar totalmente coberto de carrapato para fazer o controle, né? De jeito nenhum, não podemos fazer isso, porque senão a gente entra naquele ciclo vicioso, né, de o pasto está infestado, eu trato o animal, limpo, mas no dia seguinte o animal já começa a ser reinfestado novamente pelo carrapato que está no pasto, que é onde está a maior parte da infestação. Matheus, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu lembro que nós teremos 6 edições, né, que já estão sendo veiculadas pela revista DBO. Né? Nós estamos agora no 3º fascículo, já indo para o 3º fascículo. E para você colecionar, não é, está na revista e basta destacar aqui o fascículo. Estou destacando aqui, pronto. E aí depois é só você ir juntando aqui os fascículos para poder colecionar o controle certeiro, não é? Que é a forma mais eficiente de fazer o controle do carrapato. Eu lembro a você também que, além da revista, você pode acompanhar pelo portal www.portaldbo.com.br/certeiro. Né? Ali a gente vai ter os fascículos em PDF, mais informações e entrevistas sobre esse projeto. Muito obrigado!